Povo de Deus, introdução ao livro de Ezequiel, ok? Ezequiel, ele profetizou, no caso, né? ah, Tanto antes do exílio babilônico, quanto durante o exílio. Muito mais durante o exílio do que antes do exílio. Então, ele começa as suas profecias antes de tudo, de todo aquele processo de exílio acontecer, e também durante o exílio lá já na Babilônia. Ele foi, Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, não é isso? Automaticamente contemporâneo também de Daniel. Ah, e ele foi contemporâneo de pessoas boas e também contemporâneo de pessoas ruins, rebeldes, né? Afinal de contas, o exílio babilônico estava acontecendo por causa daquele contexto ali de pecado generalizado dos pastores. Nós já aprendemos que pastores aí não pode servir de maneira limitada como uma pessoa, como se vê hoje, né? Pensamos em pastores, pensamos naquele líder, naquela pessoa do todo da igreja. Quem é o pastor? Uma pessoa ali. Onde, na verdade, no contexto lá do Velho Testamento, os pastores são todo tipo de liderança. Reis, profetas, sacerdotes, anciãos que lideravam as tribos, né? Tinham os representantes, todos governadores, né? Toda aquela liderança são os pastores, e eles se corromperam. Então, o profeta Ezequiel, né? Ele é um contemporâneo dessas pessoas rebeldes. Viveu lá dentro desse contexto. Estava pensando aqui, ó, a questão maior, fazendo uma aplicação, a questão maior não é aonde você vive, né? O pecado aonde você vive. A questão maior é quem você tem sido na sua contemporaneidade. Eita, né? Ele era contemporâneo, né? E de pessoas rebeldes, pessoas ruins, né? Então ele era contemporâneo essencialmente dessas pessoas. E a grande questão que nós, eu e você, precisamos pensar, repito, é quem nós temos sido em nossa contemporaneidade, no nosso tempo, né? Mesmo vivendo em esses ambientes complicados, quem eu tenho sido nesses ambientes complicados? Desobediência, de declínio moral, ético, né? Bom, o nome de Ezequiel significa Deus fortalece, né? E no chamado dele, né? Lendo a história dele no livro aqui, em geral, né? A vida dele foi cheia de dores, né? E realmente ele precisava ser fortalecido por Deus, né? E Deus realmente é aquele que nos fortalece nesse tempo de contemporaneidade, de imoralidade, como foi dito, de declínio moral e ético. O Deus que fortalece. O Deus que fortaleceu Ezequiel, Jeremias, Daniel, é o mesmo Deus que nos fortalece hoje, né? Mas observe que esse fortalecimento não é um fortalecimento natural, não é como aquele anjinho, né, imaginário, que manda uma flecha lá de cima, né? Ao invés de ser a flecha do amor no imaginário, é a flecha do fortalecimento. Há muitas pessoas que oram assim, né? Ó Deus, me fortaleça. Ó Deus, me traga avivamento em minha vida. Ó, as pessoas quando oram, elas têm uma visão de elas estarem paradas, sem ação, e Deus vai lá e faz a obra e transforma a pessoa de uma hora para outra. Não é essa a ideia que nós temos no tempo da graça no Novo Testamento. O fortalecimento aí de Deus, né,
ele nos fortalece, podemos interpretar, dizendo que o fortalecimento de Deus é no sentido de ele nos oferecer a academia. Ele oferece a academia, ele se coloca como o nosso personal trainer, é isso? E a academia é dele, o profissional que vai te treinar é ele, né? Ele tem aí a equipe lá da academia, que é o Espírito Santo, são os anjos. A academia está montada, toda a estrutura está montada. Mas, meu filho, cabe a você tomar atitude de querer ir até a academia. E nessa academia tem vários aparelhos, né? E entre os vários aparelhos que tem, os dois principais levam o nome de Bíblia e oração. Então, o fortalecimento está à disposição. Mas você precisa tomar atitude para se fortalecer. A maioria do povo de Deus não tem ido a essa academia. E essa maioria está sem massa muscular espiritual, né, vamos dizer assim. Estão gordos, estão obesos com as comidas venenosas do mundo, né? Ao invés de se tratarem, né, adequadamente, espiritualmente, estão se alimentando de guloseimas que só fazem mal para a saúde, tanto no aspecto físico, quanto pior ainda, no aspecto espiritual. Porque o relaxamento no aspecto físico, o máximo que vai causar é enfermidade e morte física. Agora, o relaxamento espiritual, a morte não é só física, né? A morte não é física, é temporária. Ou seja, o dano é eterno. E isso é muito sério. E isso as pessoas levam um pouco em consideração. Então, nós precisamos irmos à academia, porque a academia está pronta, né? Os aparelhos estão lá, os, os, as pessoas que trabalham nessa academia estão lá à disposição para nos ajudar a malharmos e ganharmos massa muscular no sentido espiritual. Bom, foi dito então que Ezequiel significa Deus fortalece. Nós temos aplicado que realmente Deus é aquele que fortaleceu e continua fortalecendo, e que nós precisamos fazermos a nossa parte. E no contexto lá de Ezequiel, né, realmente o Ezequiel precisaria ser muito fortalecido por Deus, que já começa o ministério em um contexto bem complicado do povo. Ninguém gostaria hoje de começar em um ministério nessa situação. É isso. E para piorar é dentro de uma visão humana, porque dentro de uma visão espiritual não cabe o para piorar. Mas olhando humanamente, o Ezequiel ele precisaria mesmo ser muito fortalecido. Por quê? Olha o que diz aqui o capítulo 24, a partir do versículo 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o Ezequiel, eis que as súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos. Do nada, assim, olha só. O Ezequiel, do nada, subitamente. Quando você tomar conhecimento, já aconteceu. Tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Misericórdia. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Filho. Aí o Ezequiel vai dizer assim, ó, versículo 18: Eu falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu
minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Tá vendo aí? Deus, nos seus propósitos, decidiu usar a esposa, a mulher de Samuel. Aquela morte, ele não poderia praticar os rituais normais de velório, no sentido das manifestações daquela época, né? Toda essa relação aqui do versículo 17 retratam qual era o costume da época quando a pessoa morria, né? Havia o lamento. Lembra esqueci o nome daquelas mulheres parrideiras, eu sempre esqueço. Aquelas mulheres profissionais que choravam, tem mulher profissional chorando, nem a própria pessoa chorar naturalmente. Nada disso, nada de lamentar, de chorar, nada de prender o turbante como sinal de luto, tirar as sandálias, né? Nada de cobrir o bigode, não coma determinado tipo de comida, ou seja, tudo que é prática para mostrar lamento, dor, nada disso. Não faz nada disso. E por que isso? É porque na deportação, na desgraça que Deus ia trazer, nada disso ia ser feito. O povo não tem nem condição de lamentar, porque a desgraça vai ser tão generalizada, vai estar todo mundo sofrendo. Como é que eu vou chorar por alguém se eu também estou sofrendo? Porque para ter esse ritual, é preciso ter alguém que não esteja sofrendo. Mas se está todo mundo sofrendo, como é que vai? Como é que alguém vai ser sepultado se não tem ninguém para sepultar? Porque os corpos foram tudo, por exemplo, não é que não foi sepultado, né? Mas os corpos foram tudo no chão. Não sei se a mulher de Ezequiel não foi sepultada, mas a ideia aqui é que ninguém não vai ter lamento, não vai ter os rituais. Ezequiel, não vai ter o ritual para tua mulher, porque isso aqui é simbologia do que vai acontecer. Eles não vão nem poder rituar, porque vai estar todo mundo no pacote. Aí vem aquela nossa crise humana, né? Crise essa que Ezequiel, ele não reclama, o texto não diz ele reclamando como Jó reclamou. E por que ele não reclamou? Por que ele suportou essa situação tão dramática? Porque Deus é aquele que fortalece. Mesmo que ele reclamasse como Jó reclamou, ele estaria sendo fortalecido para que não chegasse a um limite tal de loucura ou de perda de controle total. E aqui nós não vemos mais uma vez aquela realidade que nós aprendemos, o Deus que não pode ser formatado, porque na lógica humana isso aqui é estranho. Quer dizer que eu não faço nada, eu ando direitinho com o Senhor, aí a minha mulher vai ser usada para... a tua mulher mesmo, que eu quero usar ela. E você não vai nem lamentar. Então nós aprendemos aqui, quando Deus chama, não importa qual é o teu chamado, o meu chamado, do que Deus vai projetar pro teu chamado, Ele vai fortalecer, filho. E olha que nos dias de hoje, sabe, pelo menos na nossa realidade da maioria esmagadora do povo evangélico, nós estamos muito distantes dessas provações. O fortalecimento que Deus dá a mim e a você são fortalecimentos de questão muito comum, sabe? É desemprego, é o falecimento natural de um família, de um acidente, que é comum a todos, de uma enfermidade, sabe? Essas questões muito comuns, assim, que acontecem com todo mundo, sabe? Então hoje o fortalecimento de Deus vem em situações muito mais brandas do que o fortalecimento que Ele deu em tempos passados para os apóstolos deles, para as pessoas que viveram grandes perseguições, em situações especiais hoje, para os nossos missionários que estão em situações aí bem difíceis, mas no geral, assim, sabe, a maioria esmagadora,
Rapaz, tem que dar glória a Deus por nossa tão pequena tribulação. Porque no passado os homens de Deus viveram situação realmente dramática, mas muito dramática mesmo. Ok? Então esse é o Deus que fortaleceu Ezequiel nessa situação dramática dele. E creia, meu irmão, minha irmã, que ele nos fortalece no dia de hoje. E dê glória a Deus pela sua tão pequena tribulação. O pai do Ezequiel chamava-se Buzi, né? Interessante isso aqui, né? Buzi significa desprezo ou desprezado por Yahvé. Então, o nome do pai dele já era diferente de Ezequiel. Um Deus fortalece, né? O outro, Deus despreza. Que coisa, hein? Ah, nós temos aqui, então, no caso, um contexto. Se nós olharmos para Jeremias, diz lá que toda o pastor, no caso, estava corrompido, ou seja, a liderança estava corrompida. Essa liderança envolvia a classe sacerdotal, essencialmente corrompida. Então nós temos aqui é, uma classe de sacerdote com pecado generalizado. E aí nesse contexto pode ser então que aqui, pelo esse nome dado ao pai de Ezequiel, nós temos uma profecia, né? Uma retratação de uma realidade onde um pai é desprezado e um filho acolhido e fortalecido. Um pai desprezado e um filho acolhido, né? Meu irmão, o que nós aprendemos com isso? Mesmo tendo assim nascido, né, em um lar de pecados, né? Mesmo vivendo aí em um contexto de pecado dentro de casa ou fora de casa, na vizinhança, na comunidade, é isso? Mesmo nessa situação, você pode ser fortalecido, diferenciado, protegido. Dá para ser diferente em uma situação dessa. E aí você vai ser acolhido, você vai ser protegido, porque Deus é aquele que fortalece, mas também é aquele que despreza aquele que desprezar a academia. Lembra de Crônicas? O Crônicas fala sobre isso, o livro de Crônicas. Eu honro aos que me honram, e aos que me desprezarem serão desprezados. Ok? Bom, por ser filho de sacerdote, tudo indica que Ezequiel era um sacerdote, né? Não é uma afirmação, mas a lógica é essa. E ele pode ter começado o seu ministério profético e sacerdotal, né? Justamente com 30 anos, que é a idade inicial para o exercício do sacerdote. Lá no capítulo 1º, versículo 1º, fala do ano 30º. Ninguém sabe que ano 30º é esse. Então, algumas pessoas sugerem que esse 30º aí é a idade de Ezequiel. Logo, ele começa o seu ministério sacerdotal com 30 anos, que era a norma da lei, e já começa nessa situação toda aí, né? Ministério cheio de glórias, mas também de muitas dores. O Champre, ele nos informa, ele diz que houve 3 deportações, isso nós temos aprendido, né? O povo de Israel foi levado para a Babilônia em 3 etapas, né? Daniel, ele foi levado para a Babilônia na primeira deportação. Já Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia na segunda deportação, tá? Então, interessante, né? Assim como houve 3 idas, 3 deportações para a Babilônia, depois dos 70 anos, aconteceu 3 retornos. Zorobabel, Esdras e Neemias. 3 retornos. Interessante. Então, meu irmão, observe que Ezequiel, Daniel foram levados para a Babilônia, é isso? E são homens de Deus. São homens que Deus usou poderosamente. Homens santos. Então, homens obedientes podem sofrer consequências de homens desobedientes. Consequência. Você está andando direitinho ali, fazendo bonitinho, mas está vivendo em uma família, está vivendo em uma comunidade,
está vivendo em uma sociedade, em um país que é contrário, e às vezes você pode sofrer essas consequências. Isso a história mostra isso. Então esses profetas estavam vivendo as consequências de pecado dos outros. Mas mesmo ele vivendo essas consequências, eles tinham um Deus que fortalecia. É isso? Então é isso que faz a diferença, né? Então Deus deixa passar as consequências, mas ele tem propósito nisso. Você vai passar por isso, mas há um propósito. Sim, não é culpa tua não, mas há um propósito. Eu preciso de usar pessoas. No meu filme, eu preciso de usar pessoas para essas situações. Então você vai ser escolhido para fazer essa parte aqui do meu filme, dos meus projetos, né? E muitas vezes nós só queremos fazer a parte do filme, a parte boa, né? Só querendo fazer a parte boa do filme, mas o filme tem parte boa, tem parte de drama, tem parte de felicidade, tem parte de tristeza, tem várias partes, e todas essas partes precisam de pessoas para fazer. E nós só queremos e escolhemos a parte boa. Não, filho, eu preciso da parte também que você não gosta. Apesar de você não gostar, são partes importantes. Ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, deixa eu ver, Jeremias, deixa eu fiz uma anotação aqui. Pessoas obedientes podem sofrer consequências, né, de homens ruins, mas não adianta, Deus vai fortalecer, né? E fortaleceu a Jeremias, fortaleceu a Ezequiel, fortaleceu a Ezequiel. Daniel, Ezequiel, Jeremias foram fortalecidos. E é curioso, né, meus irmãos, que o livro de Jeremias, ele não faz menção a Ezequiel, nem a Daniel, né? Faz menção nenhuma, você vai ler o Jeremias todinho. Você não vai ver menção nenhuma de Ezequiel e nem de Daniel, né? O que eu posso aprender com isso? Você pode não ser mencionado, mas o que importa são os fatos, percebe? Você esteve lá, você fez diferença. Mesmo que você não seja mencionado em alguma situação, o que mais importa são os fatos. Você esteve lá e você fez a sua parte. Você fez a diferença, mesmo que você não tenha sido mencionado. Porque às vezes a pessoa fica muito preocupada em mencionar, em reconhecimento. Pai, o fato é esse. Você fez. Deus está vendo a tua obra. Mesmo que o homem não perceba a tua obra, você fez. Deus está vendo a tua obra. O mais importante é o Deus que vê todas as coisas. O ser humano, às vezes, não vê, o pastor não vê, a pastora não vê. O irmão ou a irmã não reconhece. Você esteve lá, você fez parte do fato, mas você não foi mencionado. Não importa. Não, seria bom? É bom. Mas havendo o esquecimento, você tem um Deus que não esquece. Um Deus que está contigo. Não é isso? Um Deus que te recompensa. Esquecido por pessoas, mas nunca esquecido por Deus. Esquecido por gente, mas lembrado sempre por Deus. Bom, eles estavam sem país, que eles foram deportados. Eles estavam sem templo, e sem templo não tem mais prática religiosa. A prática religiosa estava cessada, pecados acumulados, que para ter perdão dos pecados tem que ser no sacrifício do templo, não tem mais templo. E os estudiosos dizem que eles se reuniam lá no exílio, na casa de Ezequiel. Ezequiel, então, era um líder religioso que aconselhava, que profetizava na casa dele, não é isso? E tudo indica que lá na casa de Ezequiel, na Babilônia, é que começou a surgir, tem a origem das chamadas sinagogas, que são os lugares de ensino. Sinagoga, muito mencionada no Novo Testamento lá, onde Jesus foi julgado, né? Onde aconteceu... Não, julgado não, onde muitas vezes Jesus apareceu lá para ensinar, né? O sinédrio, que é o lugar de julgamento. De repente pode estar confundindo alguma coisa aqui, mas a sinagoga é o lugar onde as pessoas se reuniam para estudar, né, para debater. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ia sempre numa sinagoga para mostrar a mensagem do Evangelho, que o Cristo era verdadeiramente o Messias. Isso mesmo. Sinagoga era um lugar mais de estudo, sinédrio é o lugar de julgamento. Ok?
Ah, o Daniel, ele ficou exilado mais próximo lá do palácio, né, no contexto do palácio. Já o Ezequiel, ele ficou exilado, mais afastado do palácio. Deus usa um para a classe mais nobre, Deus usa outros para o povão. Neemias era da classe lá, mais abastada lá, tá com os grandões lá, o Neemias, né? Outros já é mais com o povão, ok? Cada um tem o teu chamado específico e cada um deve entender que para onde foi chamado vai ser realizado, Deus vai fortalecer e não tem que ficar olhando, né, aonde está. Tem que olhar para o chamado, né? É o chamado, fala assim, não importa para onde Deus te chamou, você vai se realizar lá e Deus vai te fortalecer lá. Pode ser em grandes ministérios ou em pequenos ministérios. Pode ser em grandes empresas ou pequenas. Pode ser uma multinacional, como pode ser uma fabricazinha lá do bairro, não importa. Pode ser o seu comérciozinho pequenininho, conta própria, não importa. Deus é aquele que fortalece, né? A, 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 o sucesso vem do Senhor, ok? Bom, encerrando, no livro de Ezequiel nós temos praticamente dois objetivos bem claros, que é provocar o arrependimento através da dor, do sabão, né? Tem que dar uma lavada geral na galera. Para vestir uma roupa nova é preciso tomar um banho. E aí está na fase de tomar um banho. Eu sei bem os pensamentos que tem a respeito de vós. Pensamento de paz lá em Jeremias. Sim, esse pensamento, primeiro vem um banho, né, filho? As pessoas só falam da roupa lá em Jeremias. Ei, mas antes de botar a roupa, tem que tomar banho. Então, estão tomando banho. Ou seja, esse banho é provocar um arrependimento, confissão, né? Aí depois disso, vem a profecia da esperança. Vocês vão ser restaurados lá no Vale dos Ossos Secos. Vale dos Ossos Secos. Então vocês serão restaurados. Primeiro arrependimento, banho e depois restauração. São duas mensagens básicas, né? Arrependimento e restauração. No capítulo 20, versículo 5 a 9, o autor Stanley Ellison, né, conhece melhor o Antigo Testamento. Ele fala que Ezequiel, nesse capítulo 20, versículo 9, ele traz uma revelação que lá no livro de Êxodo, lá no Pentateuco, não tem, que é o motivo da escravidão no Egito, que o povo estava vivendo lá na terra do Egito, e esse capítulo de Ezequiel, capítulo 20, do versículo 5 até o versículo 9, revela que o motivo da escravidão foi a idolatria que eles se meteram lá na terra de Gósen, naquele contexto lá, morando no Egito. Daí então nós temos uma resposta do porquê que eles foram, se tornaram escravos. Uma das respostas, um dos motivos, não é isso? E daí nós aprendemos como é que é a questão do contexto, né? Nós temos muito aquela visão de que o contexto é o capítulo, é o livro, mas muitas vezes o contexto está fora do capítulo e está fora do livro. Por isso que eu sempre falo a importância de você ver o filme todo. Vendo o filme todo, você vai ter todo o contexto, ok? Então encerramos. Em Ezequiel e Daniel, nós temos profecias escatológicas de difícil compreensão e que é muito debatida no dia de hoje, né? Há profecias no livro de Ezequiel e também Daniel, que é muito difícil de compreender, que são profecias escatológicas, né, dos finais dos tempos. E hoje há muito debate sobre essa profecia. E nós não queremos nos aprofundar nisso aqui, que é um nível muito mais aprofundado. E ainda nós estamos no nível ainda do ensino fundamental. E há muita coisa ainda para aprender no ensino médio. E profecias, escatologia, já é nível de faculdade. Então vamos devagar, que temos que terminar ainda a quinta série, sexta série, fazer o ensino fundamental e começar o ensino médio e quem sabe chegarmos a essa faculdade, ok? Tem muita coisa para aprender ainda em nossa trajetória, ok? Não se esqueça de dar o seu like, de contribuir, se inscrever no nosso canal. Se você fizer comentário, seja ele positivo, negativo, questionar, ajuda muito no canal. Mas pelo menos, no mínimo, aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Inscreve. E aí você vai estar ajudando muito no nosso trabalho. A nossa função é produzir conteúdo. E a sua função é mais fácil. Você faz isso em menos de 10 segundos, que é se inscrever e ajudar o canal a melhorar. Ok? Aqui, Pastor Renê,
Pense em todas essas coisas e que Deus